os critérios são vários que a gente utiliza, assim, desde, sobretudo, diversificar a programação, assim. Hoje em dia a gente tem um olhar muito voltado para a questão de pequenos flertes e possibilidades expressivas para além da dança contemporânea, alargando um pouco desse princípio, desse termo também, né? Assim como um dos nossos eixos é a diversidade na programação, o outro é a permanência da linguagem nos nossos espaços, mesmo não contando com espaços exclusivos para a dança. Quais as questões? Questões de escolha, que foram colocados aqui, quais critérios? Questões de escolhas artísticas, questões de plateias e questões de intervenção num determinado meio. Quem escolhe e quem programa intervém. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Eu quero explicar para vocês que esse barulho que a gente estava escutando às 19h vai estar afinadíssimo. É uma dupla que toca cordas aqui no palco aqui de baixo. Então eles estavam fazendo uma passagem técnica do som. A música é ótima. Eu sugiro que depois dessa mesa, que vai ser ótima também, vocês fiquem para ver, escutar um pouco de música legal. As pessoas que estão lá atrás, se quiserem, tem umas cadeiras aqui, ou então puxa a cadeira mais para cá, tá? Vocês não são obrigados a ficar aí atrás, não. Pois bem, esse aqui é o projeto Plataforma PROAC, que é uma espécie de vitrine de projetos que foram contemplados com o PROAC editais. Alguns trabalhos estão em andamento, outros trabalhos estão prontos, e a gente aproveitou a oportunidade para fazer 3 mesas de discussão de, vamos dizer assim, desculpa a arrogância, mas de alto nível. Nós já tivemos uma de música no sábado, temos hoje uma de dança e domingo agora a gente vai ter uma de teatro. E a discussão em pauta é curadoria, quer dizer, princípios de escolha, critérios de escolha, decisões complicadas de fazer. Quando a gente estava falando de música, a gente tinha 2 questões, além das normais. Música, em geral, tem patrocínio privado, não tem patrocínio público. E tem também patrocínio público. A dança, de um modo geral, o patrocínio é estatal. Ou diretamente ou indiretamente através das leis de incentivo ou de órgãos que recebem impostos, como é o caso do SESC, e a gente tem uma presença da iniciativa privada menos intensa. Isso também muda o jeito de fazer a curadoria. Então, essa é uma das muitas questões que os nossos especialistas aqui vão comentar e vão abordar ao longo da conversa deles. A gente tem, então, aqui no centro a Cássia Navas, que é uma das maiores especialistas do país em dança, em curadoria, crítica, também especializada em políticas públicas, para sorte nossa, é uma pessoa próxima, sempre dando socorro para a gente aqui, ajudando a gente quando a gente precisa. Esse rapaz aqui, o Fernando, ele é programador da área do município de dança, ele programa a Galeria Olido, o centro de dança lá, CELS e tal. Quando eu estava na secretaria, ele tinha acabado de entrar, e ainda bem que ele continua lá, porque pelo menos o projeto está em boas mãos. E esse rapaz aqui é o gerente de dança do SESC, que, como todo mundo sabe, também é um dos principais, talvez o principal contratador de espetáculos. Ele cuida da Bienal de Dança também. Enfim, currículo aqui na mesa é o que não falta. E também tem um currículo bom na menina que vai moderar essa conversa, que é a nossa programadora de dança, a Mônica, que está ali à direita, à minha direita, à esquerda de vocês. Então, a gente vai conversar. Eu reitero o convite para vocês ficarem aqui escutando a música da dupla que estava passando o som agora. Quem não estava aqui às 15h perdeu um lindo espetáculo de dança. E mais à noite, depois das 20h30, também tem outro espetáculo ali, naquela salinha de baixo. Então, de novo, obrigado pela presença. E agora, Mônica, você cuida de fazer a conversa andar. Obrigado, gente. Obrigada, Sadek. Boa tarde a todos. Meu nome é Mônica Barman, eu trabalho aqui no Teatro Sérgio Cardoso, com programação de dança e outras programações que passam aqui pelo teatro.
Quero agradecer igualmente a presença de vocês três e abrir a palavra, que estamos ansiosos para ouvi-los sobre as experiências, sobre o olhar de vocês, sobre programação, enfim. Está contigo. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer em nome da Secretaria Municipal de Cultura o convite do Rodrigo, do SADEC, da Mônica, para estar aqui na plataforma. Dizer que eu sou entusiasta do projeto, acho incrível, frequento ele já há alguns anos. Alguns espetáculos que eu assisti aqui foram já para a Galeria Olido, como Luceiros, Dança Toninho Ferragutti, que é um espetáculo lindo de flamenco. Hoje mesmo estava conversando com a Ana Botoso, diretora da Companhia de Dança de Diadema, para a possibilidade de ir para a Galeria Olido na Semana da Criança, enfim, outros teatros que a gente tem. E, bom, para a gente falar um pouco da programação de dança da Secretaria de Cultura, eu acho que vale a pena fazer um pequeno retrospecto para depois abordar essas questões de critérios e elementos que a gente utiliza para fazer a programação, o desenho de espetáculos que a gente vai oferecer para o público, né? O Centro de Dança da Galeria Olido, ele durante muito tempo foi vinculado ao Fomento Municipal de Dança da Secretaria de Cultura. E um pouco antes de entrar, ele começou a se desvincular desse programa e ter um pouco mais de autonomia em relação a linguagens, a possibilidades expressivas voltadas para a dança. Quando eu entrei na galeria, foi em 2012, ainda com a gestão do Calil e do SADEC. A gente teve a diretriz de conseguir radicalizar um pouco a proposta de abrir o centro de dança para várias possibilidades expressivas da dança, não só vinculadas ao programa municipal de fomento, mas, por exemplo, danças brasileiras, danças folclóricas, clássico, jazz, contemporâneo, danças urbanas e possíveis namoros entre essas modalidades de dança. Bom, a partir mais ou menos dessa abertura, eu posso dizer que os critérios são vários que a gente utiliza, assim, desde, sobretudo, diversificar a programação. Assim. Hoje em dia, a gente tem um olhar muito voltado para a questão de pequenos flertes e possibilidades expressivas para além da dança contemporânea, alargando um pouco desse princípio, desse termo também, né? Então, assim, espetáculos que tenham uma mistura de dança contemporânea, mas com um olhar para danças urbanas, ou então que tem uma dança urbana que já namora um pouco com as danças brasileiras, isso tem chamado muito a nossa atenção nas nossas reuniões de programação e curadoria. Isso tanto na linguagem de dança, também como em teatro e música. Quando tem essas aproximações entre algumas instâncias, tem chamado muito a nossa atenção. Quando a gente recebe um projeto, que pode ser de várias maneiras, tanto via um edital público que a Secretaria lança anualmente, quanto, de repente, ir ver um espetáculo, algum produtor, alguma companhia, algum diretor me entregar um projeto, a gente sempre acaba se debruçando muito sobre questões técnicas do espetáculo. Porque conhecendo bem o espaço que eu estou administrando, eu consigo ver se esse espetáculo vai cair bem no espaço, sobretudo do ponto de vista técnico, de rider, de espaço e de perfil de público também que frequenta, né? A Galeria Olido, ela tem um perfil muito distinto de público que frequenta os seus espaços. Como ela está numa região muito central de São Paulo, a gente tem desde pessoas, estudantes, universitários, a mendigos e bêbados que sobem, às vezes, para o segundo andar para assistir um espetáculo. E todas essas pessoas são igualmente bem-vindas no espaço. Então, a gente sempre pensa desse ponto de vista, assim, como um espetáculo, de fato, ele vai conseguir atingir um leque de público tão grande, que é tão a cara de São Paulo, assim, tão a cara do centro de onde a Galeria Olido está inserida, e a partir desses princípios. Deixa eu pensar mais quais critérios. Eu acho que, de modo geral, é um pouco esse norte assim, que a gente utiliza na galeria, assim, diversificar a programação a partir de elementos plurais, assim, de linguagem e manifestações. A conversa tem que ser... a gente pode se interferir, não? Para ficar mais fluido? Então, eu passo a palavra agora para o Juliano. Obrigado, Fernando. Bom, para mim também é um prazer estar aqui nessa conversa com a Cássia, com o Fernando e com a mediação da Mônica. Também quero muito agradecer a toda a equipe do Sérgio Cardoso e da Secretaria do Estado da Cultura, em meu nome e em nome da instituição que eu estou aqui representando, que é o SESC. Bom, para tentar esclarecer um pouco o que eu faço no SESC, eu vou dizer um pouco da estrutura na qual eu estou inserido hoje dentro do SESC. Eu sou assistente de dança de uma gerência chamada Gerência de Ação Cultural. Essa gerência responde por quase todas as linguagens artísticas.
Digo quase toda porque em setembro do ano passado houve uma divisão na estrutura administrativa e se criou uma outra gerência chamada Gerência de Artes Visuais e Tecnologia. Então, tudo que diz respeito a artes visuais, arte e mídia, está no escopo de uma outra gerência na administração central do SESC. De modo que cinema, literatura e as artes do palco permaneceram nessa gerência, da qual eu sou assistente há pouco mais de 3 anos. O SESC tem hoje 32 unidades operacionais. O que a gente chama por unidade operacional? O SESC Vila Mariana é uma unidade operacional, por exemplo. São as nossas unidades que têm teatro, restaurante, piscina, quadra, todos esses equipamentos. Além dessas 32 unidades operacionais, e dessas 32 unidades operacionais, as 2 únicas que não têm uma programação em dança são o SESC Odontologia e o CineSesc, por razões óbvias. O SESC tem também o SESC TV, que dentro da nossa estrutura administrativa é considerado uma unidade operacional. Então, eu já me corrijo, né? Não são 32, são um pouco mais, mas enfim. E o SESC TV tem na sua grade de programas uma programação de dança, de registro de espetáculos de dança contemporâneo, que a cada edição desse programa nós temos curadores convidados. A Cássia, até o ano passado, certo, Cássia? Até o ano retrasado era uma das curadoras. A curadora da atual edição, que ainda não começou a ser exibida, é a professora Rosa Hércules. Bom, enfim, e é um programa que tem uma das principais audiências do SESC TV. Além do SESC TV, nós também contamos com um centro de pesquisa e formação que hoje está situado no SESC Vila Mariana e até o final desse ano muda para a FEComércio, bem aqui pertinho, na Plínio Barreto. O Centro de Pesquisa e Formação ele tem um curso de gestão em cultura e ele tem uma programação paralela a esse curso, e nessa programação paralela sempre tem convidados tratando dos mais variados temas. Semana passada, por exemplo, tinha uma ex-aluna de doutorado da Cássia falando sobre públicos de dança. Então, eles não programam espetáculos de dança, até porque o Centro de Pesquisa e Formação não foi criado para isso, mas tem sempre uma programação que pode, sim, tangenciar a área da dança. Bom, falei do SESC TV, do Centro de Pesquisa e Formação, se eu não me engano é isso. São todas essas unidades que o SESC tem hoje. E, evidentemente, que uma única pessoa não dá conta de pensar a programação de tantos espaços tão diversos. Enfim, isso seria impraticável. Então, em cada uma de nossas unidades, nós temos equipes que pensam a programação artística desses espaços. Qualquer unidade do SESC tem a sua equipe de programação. Dentro dessa equipe tem uma pessoa que responde pela linguagem de dança. O meu papel é assessorar essas equipes. Eu dou apoio a essas equipes, eu também tenho que, dentro desse papel de assessorar essas equipes, eu tenho que pensar pensar treinamentos para essas pessoas, enfim. Então, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, nós nos reunimos com convidados para tratar de temas que, naquele momento, são necessários para a instituição. E é claro que há uma troca muito intensa
no que diz respeito às escolhas curatoriais desses espaços, né? Então, eu sou o interlocutor direto deles, mas também tem muita conversa entre técnicos de diferentes unidades do SESC. Então, eles se falam muito, né? Quem responde por dança no SESC Belenzinho conversa muito com quem responde por dança no SESC Santo Amaro ou com quem está à frente da programação de dança no SESC Sorocaba. Enfim, isso é só um exemplo. A nossa programação, ela também se pauta muito pela diversidade no campo dos pensamentos em dança. Então, o SESC recebe tanto espetáculos de danças populares, quanto espetáculos que estão flertando com temas da contemporaneidade. E isso, sem dúvida, se você parar para olhar na programação do SESC, vocês vão perceber que esses espetáculos que flertam, como eu acabei de dizer, com temas da contemporaneidade, são a maioria dos trabalhos que o SESC recebe. E é claro que, no nosso entendimento, a relação que um criador tem com outros pensamentos em dança, ela é sempre muito bem-vinda. Então, o Fernando aqui tocou num assunto que para nós também é muito, muito caro. Quando um criador está procurando estabelecer diálogos com danças urbanas ou então dança de salão, que seja, né? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de construção em dança nos interessa. O que mais que eu posso dizer aqui que norteia a nossa programação, além da diversidade de programação? Bom, assim como na Secretaria da Cultura do município, o SESC também recebe nos seus espaços muitos trabalhos que foram contemplados, seja pelo PROAC, seja pelo Fomento. Porque, ainda bem que, nos últimos anos, nós, tanto na cidade de São Paulo quanto no estado de São Paulo, passamos a ter esses editais que estimulam a produção, e o que se vê é que a produção, ano a ano, vem crescendo, tem espaço para novos criadores, e também tem espaço para que criadores de carreira consolidada possam desenvolver sua pesquisa. Eu acho que todos esses editais eles vêm cada vez mais se aprimorando para que não se trate diferentes como iguais. Bom, e esses grupos procuram muito o SESC para se apresentar, porque uma das contrapartidas, eu não sei se contrapartida é o tema adequado, então vocês me corrijam, mas enfim, seguindo por aí, uma das contrapartidas solicitadas por esses editais são apresentações, um número determinado de apresentações. E o que acontece é que são muitas companhias e não tantos teatros assim. Então, as pessoas elas pesquisaram, elas criaram um trabalho e elas precisam se apresentar e não encontram pauta disponível nos teatros. Então, o SESC é muito procurado por conta disso e também, evidentemente, por conta de toda a história que o SESC tem no campo da sua ação artística. Bom, aqui eu acho que tanto o SESC, quanto o Sérgio Cardoso, quanto a Galeria Olido, quanto o Centro Cultural São Paulo, quanto qualquer outro espaço, passam pelos mesmos problemas. Então, nós recebemos uma quantidade de propostas que a gente realmente não tem condições de abarcar nos nossos espaços, né? A demanda é muito grande. E fazer essa seleção não é tão simples assim,
definitivamente não é. Então, muitas vezes, um trabalho que nós ali, na hora, programando os espaços, nós apostamos naquele trabalho, enfim, apostamos naquele criador, botamos fé de que realmente aquilo ali tem peso, tem força, muitas vezes a gente não consegue receber nos nossos espaços por falta de pauta, porque, bom, os teatros do Sesc, eles não programam só, não são só para a dança. Os teatros do Sesc, eles recebem, não só os teatros do Sesc, mas os espaços cênicos em geral do Sesc, eles recebem todas as linguagens artísticas, com exceção de artes visuais, mas, enfim, as artes do palco, todas elas recebem. E, além disso, a gente tem uma programação muito grande de seminários. Então, encontrar uma pauta é uma briga feia, é uma briga muito grande. Apesar de o Sesc hoje, na capital, ter em torno de 15 teatros, é muito difícil conseguir uma pauta, um agendamento num dos espaços. Mas, enfim, mesmo diante disso, o Sesc tem, ao longo dos anos, ampliado a sua ação no campo da dança. O ano retrasado, o Sesc teve um pouco mais de 900 espetáculos de dança no ano, ao longo do ano, em sua totalidade, em todas as unidades. No ano passado, esse número ultrapassou o número de 1.000 apresentações. É um número muito alto, esse número. Enfim, é um número que não é nada desprezível. Então, enfim, existe um esforço contínuo para que os nossos espaços tenham permanência na linguagem. Então, assim como um dos nossos eixos é a diversidade na programação, o outro é a permanência da linguagem nos nossos espaços, mesmo não contando com espaços exclusivos para a dança. Eu vou passar aqui para a Cássia. Obrigado. Boa noite. Eu queria agradecer ao SADEC, à Mônica, e agradecendo a eles a OS, né, aqui que toma conta do Teatro Sérgio Cardoso. Eu pensei na Poese, mas é a APA, e a Secretaria de Estado da Cultura. Para quem não está muito acostumado com esse duplo agradecimento na figura da Mônica, do SADEC, e da Dulce, que dirige também aqui o Teatro Dulce Masca e o Teatro Sérgio Cardoso, é que a Secretaria de Cultura mantém esse sistema há um certo tempo. Ela delega às OS, com quem ela mantém contrato de gestão, uma grande parte das suas atividades fim. E a gente precisa também agradecer a quem está na atividade fim, muitas vezes pensando em atividade meio. Quando eu fui convidada para aqui estar, eu fiquei pensando o que eu poderia abordar nesse momento da minha trajetória, que é uma trajetória um pouco mais longa que os meus dois colegas, não muito, mas um pouco mais longa do que meus dois colegas de mesa, e uma trajetória híbrida, de certa maneira, né? Então, eu sou uma pesquisadora de longo curso, uma pesquisadora que não começou a fazer pesquisa na universidade, começou a fazer pesquisa num centro de pesquisa da Secretaria Municipal de Cultura, o IDARTE, que depois foi transformado numa divisão de pesquisa do Centro Cultural São Paulo, e era uma coisa que depois todos nós migramos para a universidade para fazer pesquisa em artes na universidade. E, paralelamente a isso, eu estabeleci várias ações do que antigamente a gente não chamava de curadoria nem de consultoria, a gente ia fazendo uns festivais, umas mostras, uns encontros, né? E eu fiquei pensando qual foi o primeiro, e quem me chamou foi o Sesc para fazer a primeira curadoria, que não se chamava curadoria, e que foi um primeiro festival de arte da dança no Sesc, estruturado
a partir de uma curadoria, sem a gente chamar de curadoria, porque tinha o Sesc Móvel, tinha outros encontros antes, que foi um movimento de dança no Sesc chamado Anchieta, à época, que agora é Consolação, e quem me convidou foi o Zakir e o Menezes, que eram gerente adjunto do Consolação. Isso foi em 1989. Eu tinha pensado em não falar datas, mas essa eu vou ter que falar. 1989, e que a gente modificou, que ele foi sendo chamado Movimentos de Dança. Não fui eu que batizei, eu não gostava desse nome, foi a gerência do Sesc que batizou Movimentos de Dança, e ele era basicamente focado em solos e alguns duos. No começo era por curadoria minha, hoje a gente chamaria assim, mas eram escolhas minhas, e uma instituição apostava nas escolhas de uma profissional que estava observando o que estava acontecendo na cidade em termos de arte. Também no Centro Cultural São Paulo, onde já tinha muita coisa acontecendo, né, em termos de arte da dança. Então, a primeira questão, quando a gente fala em programação e curadoria, que é o tema disso, é a questão de abrir os olhos do espírito, da alma e do corpo para ver o que acontece, né? Então, uma das coisas que o Fernando abordou mais ligeiramente, ele esteve aqui vendo. O Juliano não abordou, mas ele vive indo a lugares para ver dança, né? Aqui, fora daqui, acolá, enfim, onde isso seja possível e desejável, né, de se estar. Então, ver dança para um programa, para uma atividade de curadoria em dança ou de programação é o máximo e o mínimo que se pode fazer. Então, é base para se fazer e é o máximo. Então, ao mesmo tempo que é o básico, é o máximo que a gente esteja fazendo. E como é que a gente vê dança? De toda maneira. Em presença, em ausência, pela rede Sesc, através de DVDs, através de tudo, né? Então, eu sou de uma época que a gente assistia filmes de dança no consulado americano. Né? Ia lá, marcava a hora e assistia, porque não existia na televisão, não existia... E um DVD, não, porque não existia DVD, mas um VHS ou um Matic, não é, Valéria? Era uma raridade que a gente reunia as pessoas para mostrar. Né? E eu sou imensamente grata aos meus colegas que me antecederam, que abriram os seus acervos para eu ter acesso a muita dança, e por isso que eu continuo abrindo o meu acervo para que mais gente tenha acesso a muita dança, também nesse formato. Eu vou voltar um pouco a isso depois. Então, dentro dessa questão híbrida, o que eu escolhi? Né? Primeiro, como eu sou na zona de fronteira, né, de pesquisa e de estar em alguns momentos na ação, a minha tarefa ela é dupla, porque eu vou fazendo, vou pensando, vou fazendo. Né? E, às vezes, às vezes a coisa fica um pouco embolada. Né? Porque, às vezes, quando o pensar e o refletir, na verdade, ele demanda um recuo, que é um recuo até metodológico do objeto. Em alguns momentos das minhas ações, ou dos lugares onde eu estive, eu não tive condições de fazer esse recuo metodológico. E agora que eu estou mais na universidade e menos na frente do terreno, eu estou conseguindo fazer alguns recuos metodológicos. E eu vou pedir permissão para vocês para fazer esse recuo de análise. E o que eu preparei? Eu preparei algumas coisas que eu trabalhei em 1997 no meu doutorado, e que fazia muito tempo que eu não mexia com essas questões. Né? E eu queria até agradecer essa possibilidade de mexer com essas questões. O meu doutorado foi sobre um evento internacional de dança, a Bienal Internacional de Dança de Lyon, e sobre um evento específico, uma edição específica desse evento, que foi a Bienal Brasileira. Né? Não que não existissem, anteriormente a isso, edições da Bienal em que os artistas brasileiros estivessem presentes, e também depois da Bienal Brasileira, que foi em 1996. O então curador, que é o Gui Darmé, já se auto-intitulando curador, que curador é uma coisa que a dança empresta do cinema e das artes visuais. Né? Por isso que a gente começa a usar curadoria e programação a partir do cinema e das artes visuais. Programação mais do cinema e curadoria mais das artes visuais. Ele, num determinado momento, voltou os seus olhos para o Brasil. E o que eu trato, né, o que eu vou trazer para vocês desse estudo que eu fiz, que eu reli esses dias, me deu super trabalho, porque reler a si mesmo é um troço complicado.
né? Que você fala, meu Deus, como eu tive coragem de falar essas coisas. Ou, por outro lado, nossa, que interessante, eu escrevi isso, concordo com o que eu escrevi. Você esquece das questões, né? Tem umas coisas horríveis e tem umas boas surpresas. Não é interessante, que antigamente a gente chamava isso de teste da gaveta. Hoje não tem gaveta porque você não guarda texto na gaveta, no computador. Hoje seria teste do arquivo, sei lá. Entendeu? Porque a gente sempre falava, deixa na gaveta, porque se o seu texto sobrevive à gaveta, talvez ele seja interessante de ser compartilhado. Se não sobreviver à gaveta, a gente não compartilhava tanto. Mas, enfim. Então, o que eu trabalhei nesse doutorado, que foi publicado num livro, uma parte dele, num livro. O livro se chama Dança e Mundialização, Políticas da Cultura no Eixo Brasil-França, mas a tese chamava Dança Brasileira em Lyon, França, Estudo de uma Bienal Verde e Amarela. Principalmente, então, quais as questões? Questões de escolha, que foram colocados aqui, quais critérios, questões de escolhas artísticas, questões de plateias e questões de intervenção num determinado meio. Quem escolhe e quem programa intervém nesse meio. A ponto de, num artigo que eu publiquei uma vez num congresso, eu considero muitas vezes a ação do curador e do programador quase de um dramaturgo. Se ele fica só numa vertente, ele começa a pautar determinados artistas numa direção ou outra, principalmente os mais frágeis. Então, tem a questão das escolhas, que são as escolhas dos artistas, das plateias, mas tem as questões dos locais, do que programar, porque os artistas e as companhias, mesmo os jovens, têm várias obras a serem programadas, aí se coloca a questão do ineditismo ou não. Como se programa, que são as condições de trabalho, né, de produção. Por que se programa exatamente aquilo e para quem? A gente programa para os artistas, para as plateias, e aí se coloca a questão de quais plateias, que existem vários estudos sobre isso no Brasil atualmente, dentre eles o citado pelo Juliano, que foi feito por uma pesquisadora, a Isaíra Oliveira, sob minha orientação no doutorado. Ela parte primeiro de um mestrado sobre plateias de música, rock, e ela caiu e falou assim, eu quero fazer sobre... Ela queria ser orientada por mim. Eu falei, comigo só dança. Rock não vai dar, nem cinema, nem outra coisa. Então, ela fez um grande estudo, ela estudou muito para mergulhar na dança. Então, quais plateias? E aí, tem um artigo que eu até trouxe uma cópia, que eu fui convidada uma vez pelo SESC, também pela revista E, que é quase uma unidade do SESC, para falar sobre públicos de dança. E eu trabalho um pouco, na verdade, e aí eu fecho essa primeira parte da minha intervenção, assim, na questão da intervenção, de quem programa e quem plateia, num determinado meio. E eu termino esse artigo, que se chama Dança para Todos, entre parênteses, mas nem todas para todo mundo. Então, tem essa coisa, dança para todos, que é isso que a gente quer, mas nem todas para todo mundo. E eu termino assim, se você não gostou, enquanto plateia, reclame. Diga o que você achou dessa programação. Nós estamos esperando por cartas, bilhetes e e-mails, eu só recebi um. Não sei se a revista do SESC recebeu mais ou se as unidades do SESC. Eu recebi de um professor irado em São Carlos, dizendo que ele não sabia muito bem quem eu era, nem sabia se eu era do SESC, nada, porque ele não reclamou, pasmem, do artista, ele reclamou da plateia, que não sabia se comportar frente a determinados espetáculos, que era um pessoal desrespeitoso, etc. Nós estamos esperando. Quem programa, é muito lindo você programar, é uma sensação interessante, programar uma mostra, programar uma temporada e aquilo se concretizar. Mas seria muito interessante que as pessoas reclamassem, que as pessoas reclamem. Mesmo porque, como bem disse o Sadek, a maior parte do dinheiro com o qual a gente lida, se não é 100%, é público. Se não for 100%, deve ser 97%, 96%. Então, reclame, porque essa grana que está sendo trabalhada por profissionais é de todos. Aí sim é de todos, né? Bom, aí eu fiz algumas coisas assim. O que seria um perfil de um curador, que uma vez me pediram também. O que é um curador? Quase como um verbete de um dicionário ou um programador, e eu tenho isso preparado, mas acho que eu vou pular um pouco, porque não é o foco aqui. Então, tem essa questão do poder de escolha, do poder da intervenção, né? E que nós, os programadores e os curadores, que eu não sou o tempo todo isso, mas naquele determinado momento, em equipe ou solitariamente, ou quase solitariamente, você, ou em comissões, ou em comitês, você tem essa prerrogativa. Não é um poder usurpado, é um poder delegado, mas é
uma capacidade de intervenção. E aí eu falei já desse poder quase de dramaturgia, né? E aí, no meu doutorado, quem eu fui buscar para falar desse poder? Porque o Guy d'Armé, eu chamava ele de Le Petit Roi Lion, que ele era o pequeno rei leão, de leão, né? Porque ele tinha na época não só uma grande concentração de poderes em Lyon, mas no Estado francês como um todo e em várias topologias da dança do planeta. Porque os artistas da dança querem o quê? Dançar. Então, ter um espaço onde se dança é um lugar de validação do último pedaço da linha de montagem, né, do que se chama cadeia produtiva. Né, é onde é a vitrina. E todo mundo que quer dançar, geralmente não quer dançar para o seu próprio espelho. Né? É isso que move os artistas em direção às plateias, sejam elas quais forem, mutáveis e públicos, e a somatória de plateias ser pública, etc., mas a gente pode discutir. Bom, aí, o que eu trabalhei? Eu trabalhei com o Jameson, que é o Frederick Jameson, que é um dos teóricos do pós-modernismo, e ele trabalha muito a questão do curador de cinema, num dos textos que eu trabalhei, colocando quem é esse curador, né, de cinema. Então, tem uma frase interessante que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Ele fala assim, nessa alegoria, então, é isso que os anos 60 chegaram. Então, ele não está falando dos anos 80, nem dos 90, tem muita gente aqui que nem vivia nos 90, digamos assim, 80, vamos, enfim. Então, é isso que os anos 60 chegaram, o surgimento inesperado, não somente dos conhecidos novos sujeitos da história, que seriam os estudantes, os afrodescendentes, os marginais, as mulheres, que a pós-modernidade dá voz a esse pessoal, mas sim um novo e avançado homem de negócios da contracultura, que nos quer bem, que nos ama. Né? E que é uma ironia dele, fazendo uma crítica a esses curadores. Quer dizer, ele nos quer bem, ele não só nos quer bem às plateias e os artistas, aos dois, na verdade. Então, é uma espécie de demiurgo, de certa maneira. Ele coloca o curador nesse papel de demiurgo. E outro cara que eu usei é o Flusser, o William Flusser, que trabalha num pequeno texto chamado Pós-História, 20 instantâneos e um modo de usar, que ele compara a atividade do programador, que ninguém está falando em curadoria nesse momento, com o produtor de cinema, que é aquele que tem a capacidade, depois de filmado, a capacidade e a responsabilidade, e, portanto, o poder de, depois do filme captado, cortar, colar, fazer copy-paste e eleger cenas junto com o diretor. Quer dizer, tem o diretor, mas tem o papel do produtor. Então, ele faz uma comparação, também usando o Jameson. O Flusser também cita ele. Bom, e aí o que ele fala, né, esse aí? Que foi um teórico. O Flusser, Sadek, era tcheco, né? Acho que era tcheco, da Tchecoslováquia. Iugoslavo? Iugoslavo. Nossa Senhora, que erro graço, eles se odeiam. Mas, enfim, ele é um moço da antiga ex-União Soviética que veio ensinar aqui na ECA, inclusive. E aí ele fala uma coisa muito interessante, né? O gesto do programador de filmes, cortar e colar a semelhança do produtor, seria captável, que isso é uma coisa que é interessante, em outros setores da atividade cultural, aonde eu me incluo. Todos os outros, programadores, futurólogos, ele é muito irônico. Pesquisadores da opinião pública, public relations, marketadores, que ele usa esse termo, ministros do planejamento, ministros da cultura, etc., que executam gestos comparáveis. Ou seja, os programadores e os curadores fazem paste copy para o Flusser. E para ele, todos os eventos da história não passa de matéria-prima a ser manipulada com tesouro e cola. Ele avança um pouco mais. Né? Todos eles visam transformar a história em um programa, que é isso que a gente quer. Né? Todos eles são jogadores, ele fala. Mas nenhum deles é um homem emancipado completamente. Todos são restritos a determinadas regras do jogo e formulam suas estratégias em função delas. Ou seja, quais as regras do jogo que eu me restringo quando sou curadora? Primeiro, grana. Quanto tem?
de dinheiro para fazer. Segundo, espaço. Segundo, tempo. E segundo, o que a gente vem observando. Então, assim, por exemplo, eu me pergunto até esse momento, por que não veio o Zíngaro para o Brasil? Né? Aquela trupe de teatro francesa que trabalha com a trupe do Zíngaro, com cavalos. Eu imagino que a logística de trazer um monte de cavalo deve ser complicada, não é? Então, assim, a gente não é completamente livre para fazer isso. Apesar que os cavalos de raça vão e voltam, né? A gente vende cavalos de raça para os Estados Unidos, existe isso, né, no mercado. Mas no mercado da arte, são cavalos artistas, não são cavalos que vão correr na corrida, né, nos Estados Unidos ou vão para algum campo, que eu tenho uma amiga que exportava cavalos, digamos assim. Então, eu mais ou menos entendia como isso acontecia, mas são outros níveis de grandeza. Cavalos, assim como gente, não anda em container. Obras de arte, sim, tem bastante seguro para pagar, mas a gente não bota um monte de bailarino dentro do container e manda para a França. Que é uma coisa que você precisa explicar algumas vezes para as pessoas. E eles também não vão dormir no container. Tem que ter um hotel lá. Bom, então é um jogo, e esse jogo está ligado a um determinado contexto, a um tempo, uma história. E aí eu vou terminar, vou passar por uma coisa que é o jogo da programação. E aí eu vou pedir licença, não sei como está meu tempo, para falar um pouco de uma coisa que eu estudei nessa época a respeito, é um texto, uma pesquisa que foi feita na França, onde eu fiz a parte do meu doutorado, um pedaço de sanduíche, que isso sim era muito estudado já nesse momento, em 1996. A França é incomparável em termos de estruturas culturais, então, assim, tem muito mais teatro, tem muito mais cenas nacionais, ou seja, tem mais lugar para circular, mas também tem mesmas questões, como vocês vão ver. Então, são 2 professores da Universidade de Nanterre que prepararam as políticas de programação nas cidades, em algumas cidades da França. E aí eles fizeram um resumo. Então, políticas de programação que eles dividem. Primeiro, políticas de programação pública. Qual que seria a política de programação pura para eles? São 4. Primeiro, política de vanguarda. Segunda, política do todo contemporâneo. Terceira, política do ecletismo de alta qualidade. E que é uma coisa que a gente já ouviu. Inclusive, eu ouvi da boca do Niemeyer. Não numa mesa branca, mas num filme que está passando no Itaú Cultural, que eu fui lá ontem ver a exposição do Niemeyer, que ele falou assim, não existe arquitetura antiga nem contemporânea, existe boa arquitetura. Já ouviram isso, né? Não existe dança contemporânea nem dança clássica, existe boa dança, mais ou menos, né? Então, a política do ecletismo de alta qualidade seria isso, e a política da pedagogia do ver. Então, você articula para ensinar a ver. Então, seria o que eles chamam de pura. Vanguarda, o todo contemporâneo, que eu vou falar um pouco disso, a política do ecletismo da alta qualidade e a política da pedagogia do ver. No segundo classificação, eles falam da política de mediação. E aí tem a política da residência, que estava muito em voga naquela época, a política da implantação dos artistas nos espaços, a política da pedagogia não do ver, mas do fazer, quer dizer, workshops, e a política das turnês regionais. O que seria essa política do todo contemporâneo e como os artistas lidam com isso? E já que não existe todo, né? Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava na Rede Estágio, e eu estava com esse discurso do todo da dança, né? E o Christian Duarte, que naquela época ainda era designer, não sei se ele ainda é, fez os nossos folhetos, que é um coreógrafo aqui de São Paulo. E ele falou, Cássia, eu não concordo com essa coisa do todo contemporâneo. Eu falei, nem eu, mas faz parte de uma política da gente pegar o todo para depois ir fatiando. Não, então, o que seria esse todo contemporâneo na França naquele momento? E aí que eu queria... É a penúltima coisa que eu vou falar. Existe na França desse momento um ministro chamado Jacques Lang, que impulsiona a questão do contemporâneo, como a arte, e isso é uma das expressões, um discurso que eu analisei dele. Primeiro, ele fala, a cultura são os poetas, e mais, a sua eletricidade. Então, ele começa a divulgar arte e cultura em cidades que são muito, 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 muito mais, digamos, provincianas do que qualquer cidade de mais de 20 mil habitantes aqui do estado de São Paulo, cidadezinhas pequenas na França. Então,
na cultura residiria uma questão da eletricidade para esse ministro, e mais, na arte contemporânea, por ela ser inaugural, e a dança contemporânea por ela ser inaugural, essa eletricidade estaria mais colocada. Então, trabalhar com arte contemporânea, eles impulsionam muito a arte contemporânea nesse momento, tanto as visuais como as artes do palco. Então, trabalhar com arte contemporânea, dentre elas a dança, que aqui é a nossa xícara de chá, né, seria trabalhar com primeiro, novidade, originalidade, com o ar do tempo e com a eletricidade que emana da arte, mais ainda na arte contemporânea. Ou seja, nos anos 80, isso é uma frase, isso é minha, né? Mas é citando um desses estudos. A efervescência da dança contemporânea, durante os anos 80, provavelmente correspondeu ao que eles chamavam de espírito do tempo, em outras palavras, uma valorização de uma imagem espetacular, um evento contundente na medida que ela seria, por natureza, isso a gente pode discutir, espetacular, rumorosa e efêmera. Bom, se em Lang, no ideário langiano sobre a cultura, amar a arte e a cultura passava a ser um dever social, e amar a arte midiático e político, eu já, quando estava pesquisando lá, esse tipo de ideário estava esboroando por falta de muito dinheiro, de mais dinheiro. Eles têm bastante dinheiro, mas já tinham menos naquela época, e também por estar começando a entrar a questão do todo coreográfico e não do todo coreográfico contemporâneo, ou seja, a variedade de boa qualidade, digamos assim, né? Um mix de todas aquelas questões da programação. Voltando aos artistas, já que esse todo não existe, como eles, eu comecei a estudar como que os artistas lidavam com a questão dos programadores. Porque um artista chega na frente do programador e a impressão que eu tenho é que ele quer entrar na cabeça da gente e fala assim, mas o que esse cara, essa moça está pensando? Qual que é? Será que ela vai me aceitar? Será que eles vão me aceitar? Será que eu vou dançar aqui? Então, eles começam a querer mexer na caixa preta, né? O que você está fazendo e como que eu vou me relacionar com essa pessoa? Vai ser hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui 2 meses? Bom, e aí dois pesquisadores, o Urfalino e o Friedberg, criaram uma expressão que chama jeu de catalogue, que eu traduzi como política do portfólio para o brasileiro. Então, o que é esse jeu de catalogue? Estou falando muito? Você me corta. 5 minutos. Não, obrigada. Seria assim, primeiro, a bilateralização das relações entre os programadores e os coreógrafos ou os diretores de companhia. Então, tem um determinado momento que fica bilateral, né? A redução de trocas entre esses dois protagonistas e aspectos, muitas vezes, puramente utilitários. Ou seja, para eles, a política do portfólio, em vez de engrandecer uma curadoria, ela reduziria essa questão. E segundo, a composição das políticas culturais ou das ações culturais, simplesmente pelo acréscimo de atividades que são justapostas umas a outras. Ou seja, tudo isso que foi pensado nessa política do portfólio, que eles identificaram em 3 cidades, que eles pesquisaram, Amiens, Montpellier e Rennes, que são cidades grandes para a Europa. Eles começaram a identificar que a coisa já estava indo para o vinagre, digamos assim, porque era fatal que isso acontecesse. Primeiro, uma bilateralização, então tem uma fidelização da programação, das relações entre as prefeituras, que aí seriam os programadores e os atores, atores, na verdade, seriam os artistas e os diretores, né? A redução de trocas entre os dois protagonistas, há aspectos, muitas vezes, utilitários, né? Quer dizer, o que dá para fazer e o que dá para levar. E terceiro, a composição das políticas culturais de ações pelo acréscimo das atividades, ou seja, pela justaposição. Então, a gente perderia a questão do pensamento, né? Do pensamento a respeito. E mais, nessa política do portfólio, o que é um portfólio no Brasil? Né? Você tem o meu portfólio, o portfólio de Juliano, o portfólio de Fernando. Você tem todos os artistas naquele álbum. E o artista sabe que ele está dentro daquele álbum, mas ele nunca sabe que página a gente vai abrir.
né? E que é isso, que quando eu trabalhava no teatro de dança, era consultora, eu falava para a Mônica, não era política do portfólio, era prateleira. Em qual prateleira a gente vai botar da estante esse tipo de programação, né? Então, o artista ele mantém com esses programadores, muitas vezes, essa questão, estou nesse portfólio, mas em que página que ele vai se abrir? Bom, finalizando, essas questões colocam perguntas. Qual é a diferença atualmente entre um programador e um curador? Que muitas vezes a gente usa essas duas palavras como de significados intercambiantes ou parecidos. Isso é uma profissão? Exatamente nesse momento? Ou é uma ação que a gente faz fazendo outras coisas ao mesmo tempo, o que é bastante desejável, né? Um programador artista, a menina acha que não é uma profissão, aquela pitch aqui tá. Já respondeu. Tem uma questão. Não, já respondeu essa daqui. Então, é uma profissão. E finalizando com questões que eu acho que a gente se debate hoje em dia, todos os que programam arte, não só dança, é assim, o que a dança tem a dizer nesse momento, para quem que ela está dizendo, o que querem as plateias, o que queremos nós, num momento em que existe, diferentemente desse período Lang, uma dificuldade comum em relação ao contemporâneo, que muitas vezes se transforma em rechaço. Então, não é uma coisa só brasileira, é uma coisa que tem muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, existe uma volta a formas tradicionais de programação, a formas tradicionais de se fazer dança, e existe uma volta de uma gangorra. Então, dessa política do todo da dança, existe uma política que talvez a gente tenha que pensar que é uma política, ações mais voltadas ao todo da dança mais tradicional, e no tradicional aí colocados áreas da linguagem que não são necessariamente tradicionais no sentido de danças urbanas e rurais, mas dança moderna, balé moderno, balés ligados a questões de visibilidade e de narratividade, digamos assim, eu não diria simplificada, mas mais direta, né? E que é um momento específico da arte, específico não só da arte da dança, não só de quem está fazendo, mas de quem está programando e principalmente de quem está assistindo, porque nós, os programadores, os curadores e aqueles que fazem, no momento eu estou mais nessa, pesquisa sobre isso, o foco das ações é quem também está vendo isso, né? Não que a gente não tenha isso no horizonte, mas se você não tem o recuo, algumas vezes você perde a linha do horizonte e pode mergulhar dentro do mar. Muito obrigada. Obrigada, Cássia. Obrigada, Fernando, Juliano. Antes da gente abrir aqui para a plateia, que eu acho para vocês fazerem perguntas, quero fazer um comentário que nesse curso da Isaíra, que eu e o Juliano estivemos juntos lá, e eu acho que foi bem interessante, porque nós, programadores, acho que aproveitamos mais o curso do que as outras pessoas, porque a gente se conhece, mas nem sempre a gente conversa e consegue ouvir uns aos outros, né? Porque são muitas as questões, né? Para nós, para os artistas e para a plateia. E não só as questões, como as variáveis, né? Que passa desde verba até o horário do espaço. Eu nunca me esqueço no TD que a gente teve uma experiência que não tinha pauta para um determinado artista, no horário nobre, e ele falou assim, não, mas eu posso dançar ao meio-dia também. Eu falei, sim, só que ao meio-dia a gente não tem a bilheteira, a gente não tem a faxineira, a gente não tem o técnico, porque as pessoas às vezes não entendem que programar também passa por um complexo de ações, né? Eu, a Dulce, o Sadek, enfim, nós aqui da APA, agora a gente está levantando uma bandeira que é fazer os produtores entenderem essa máquina, né? Porque tem produtor que nem sabe o que é uma OS. Aí eu falo assim, entra no site da Secretaria de Cultura e vai pesquisar. Porque, enfim, por conta dessa máquina toda.
e na relação do programador com o espectador, a programação, né, Juliano, que é a pesquisa da Isaíra, que eu acho que foi interessante, não só para nós que estávamos no TD, como o próprio resultado, que na época era a Tomioka, que estava na Galeria Olido, então a pesquisa dela foi no Teatro de Dança, nas unidades do SESC, na Galeria Olido e no Teatro Alfa. E ela fez um comparativo de como essa relação do programador com o público e o artista se deu em cada espaço, com cada realidade, né? Aí, nesse sentido, quem dos gestores do interior que estiverem aqui se sentirem motivados a falar, porque como eu programo também, junto com a Alexandra Itacarambi, o Circuito Cultural Paulista, é uma questão para a gente também em o que programar, o que levar para o interior, né? Porque se para a gente já é difícil programar a capital, eu acho que o SESC também deve passar por isso, programar o interior também não é uma tarefa nada fácil. E às vezes a gente escuta das cidades, eu não dança na minha cidade, não queremos, não tem público, né? E aí a gente retorna com outra questão, né? Mas de que dança nós estamos falando, né? Então a gente também, dentro do circuito, a gente tem esse olhar para o todo, né? Para todas as danças, que, enfim, são muitas, né? E todas deverão ser contempladas. Então eu passo a palavra para vocês, alguém? Bom, boa tarde. Eu sou leiga, viu? Estou aqui, eu vim ver o espetáculo de dança, mas eu gostei muito da conversa, eu sou estilista de moda e as artes se tocam, né, nessa hora, e tudo que a gente ouve, de certa forma, complementa no meu trabalho, que é artístico também. Mas o que eu diria, eu gostei muito da fala da doutora ali, acho bacana voltar um pouco para a academia, né, e sistematizar o que ela falou de utilitarismo, eu achei muito interessante, que isso acontece em todas as artes, né? Todos os focos de arte hoje têm essa questão de que os fatores são sempre muito utilitaristas. Quem vai comprar, quem vai vender, o que vai ter de retorno monetário. No final das contas, tem uma questão muito monetária por trás disso tudo, que é uma questão sistêmica do capitalismo, enfim. E aí eu vou responder a tua pergunta, que foi justamente que a minha filha falou, que eu achei interessante a sua pergunta. Assim, olhando de fora, eu como danço, Bahia, gosto do carnaval e danço, não tenho mais nenhum contato profissional. Mas o que eu acho é que eu acho que não tem que ser uma profissão. Eu acho que o bacana é o programador ser um artista, ser uma pessoa que conhece a base do problema. Porque se a gente começar a categorizar e criar uma profissão de programador, amigo, a gente tem que projetar a sociedade robô também, né? Porque eu acho que é importante que o programador seja sensível à arte, seja um crítico da arte, mas não uma profissão, sabe, uma prateleira a mais, uma categoria, um portfólio a mais. E isso que eu achei muito interessante, porque é o que acontece na moda também, né? E hoje em dia ninguém quer lidar mais com estilista de moda, todo mundo coloca lá um gestor na Louis Vuitton que produz o que o mercado quer, não produz mais arte, né? E eu acho que esse é o risco, isso aconteceu na moda. Hoje a moda é fast fashion. Você não tem mais, é muito difícil hoje você ver um estilista que tem um cunho artístico. Não, é a lei do mercado, é o que vende. E eu acho que a dança ainda não está nisso, né? E a minha visão mesmo de leigo, eu acho que o programador, só respondendo a sua pergunta mesmo, é que eu acho que o programador tem que ser sensível a isso. Por mais que a gente tenha que respeitar os horários e tal, acho que tem que permitir essa liberdade artística, porque é isso que falta no mundo. Só para a gente começar a colocar mais um critério, mais uma categoria, aí realmente eu acho que é matar a essência da arte, que é livre, e essa é a beleza da arte, a liberdade. Obrigada. Bom, boa tarde a todas, a todos. Prazer rever, doutora. Prazer revê-la. Bom, eu sou bailarino, sou produtor cultural, enfim. Meu nome é Antônio Milani e eu estou voltando para a área de gestão depois de 13 anos. Né? Fui artista, sou artista e sou bailarino, mas hoje estou na aula de gestão.
E é interessante que ela comentou, e eu não concordo, eu acho que pode ser uma profissão, na minha percepção, que hoje eu me coloco como um gestor artístico-cultural. Quando falam de gestão, o pessoal já te olha assim, lá vem mais um engravatado de paletó querendo dados. E eu respondo, pode ser um dado que vai melhorar a condição de trabalho do artista e do produtor. Né? Então eu estou vendo um outro lado na questão da profissão. Pode ser um gestor, no meu caso, artista, técnico, livre, criativo, tudo misturado. O novo paradigma profissional. Né? Então não é porque a pessoa mexe com número que ela não é sensível. Essa é a discussão da sensibilidade. Então eu coloco o outro lado, o técnico e ao mesmo tempo artista. Isso ajuda o próprio artista, que não está afim de entrar na burocracia. Então, se ele tiver um burocrata capacitado para ajudá-lo, por isso que eu estou aqui. Né? Então, é legal ver o outro lado hoje. Então, eu estou no palco, eu estou na cena, eu estou descalço, eu estou aqui de roupa comum e amanhã eu estou de terno e gravata respondendo, sei lá, um tribunal, contas, o que precisa fazer. Com esse cuidado artístico. Então, é uma sugestão até para a gente pensar, né? Respondendo esse debate. Queria fazer uma pergunta específica para o Juliano, que aí também para ampliar o debate. Eu tenho uma experiência no SESC, que eu não vou entrar em méritos, em detalhes, porque não é o caso, da curadoria deixar claramente para mim que não tinha o critério de diversidade. Ela queria uma pessoa específica da área que ela achou interessante. É uma coisa para a gente pensar. Isso existe no SESC? Eu tive esse exemplo. Né? Que você colocou a diversidade, a mistura, a linguagem, porque eu tenho esse perfil como profissional, porque eu tenho uma experiência razoável aí, que não vem ao caso expor o currículo. Sou só hoje um observador de vocês aí, os mestres, tá? Então, uma pergunta. Aquele curador daquela unidade XYZ que não vem ao caso, ele também tem um olhar dele pessoal, técnico, artístico, e às vezes ele pode refutar certa linguagem. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás e eu guardei essa experiência. Eu achei uma coisa assim meio indelicada. A Cássia falou uma coisa bacana. Tem que ter um portfólio, você tem que estar na estante. Isso como artista é o que ela falou. Isso fere quando você vê critérios de seleção que talvez não estejam contemporaneamente contemplados. Enfim, é só uma reflexão que eu queria perguntar para ti. Bom, eu estou plenamente de acordo com você quando você diz que cada programador ali vai ter isso, as escolhas vão passar também por um repertório dele, isso é muito pessoal, mas existe sim uma orientação da administração central do SESC, não só para a área de dança, mas para todas as áreas, para todas as linguagens artísticas, que a gente contemple a diversidade de pensamentos. Isso daí, enfim, isso é repetido constantemente. Agora, enfim, não tenho por que duvidar do que você está me dizendo, porque acho que esse tipo de situação ela pode acontecer, eu espero realmente que isso seja muito pontual, né? Porque quando eu olho para a programação de dança do SESC, eu consigo ver que tem um leque considerável de ações sendo privilegiadas, tendo espaço, né? Mas, enfim, eu entendo perfeitamente o seu mal-estar com uma fala dessa, porque realmente isso não faz o menor sentido. Dá licença, só completando, porque isso hoje, eu tenho observado, hoje eu digo um ano e pouco que eu estou entrando em gestão, na verdade. Isso pode acontecer, por exemplo, nas prefeituras, nos centros culturais, né? O medo da linguagem de não ser aceita, né? Eu falo porque eu pesquiso contemporâneo desde Diadema, que eu fui bailarino lá em 97, né? Em 97. Então, eu tive, enfim, nos Estados Unidos, enfim. E aí eu vejo que a contemporaneidade ainda ela é muito dificultosa em alguns lugares. Tá? Então, é só para a gente refletir na questão da programação hoje nas diferentes cidades, unidades do SESC. Eu acho que esse posicionamento, essa sua fala, ela é muito pertinente. Às vezes, realmente as instituições elas têm
alguma dificuldade ou uma morosidade para acolher determinadas manifestações. Então, eu fico pensando hoje quem está prestando atenção numa galera que está querendo dançar, que está dançando o passinho. E esses caras, eles estão dançando. Eles vão dançar no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, né? Então, assim, mas aonde isso, nas instituições, isso está sendo acolhido? Que espaço que eles têm? Ou se eles sabem chegar nas instituições? Né? Nas fábricas de cultura tem concurso de passinho. O que é sensacional isso. Então, mas enfim, tem nas fábricas, mas seguramente não tem em todos os espaços, e tenho certeza que não são todas as pessoas que estão à frente de uma programação de dança que sabe que tem uma galera dançando passinho aí e que está interessada em olhar para isso, porque isso pode ser estigmatizado também, né? E como legitimar isso também, né? Eu fico... Na verdade, você disse uma coisa que me tocou nesse sentido, assim. Na secretaria, acredito que no SESC também, a gente tem várias dificuldades de contratação de artistas, né? Então, por exemplo, eu posso achar um espetáculo maravilhoso. Se todos não tiverem DRT específico de bailarino, eu não consigo contratar. Eu posso ajoelhar para o meu jurídico e falar... Aí o que acontece? Fica a figura do programador, curador, tentando criar manobras jurídicas para contratar aquele espetáculo. Por exemplo, eu vi um espetáculo no Rio Grande do Norte do Giradança, que depois até veio para cá. A dificuldade que a gente teve de contratar eles, porque metade do elenco é bailarino. Metade do elenco são bailarinos, só que com portadores de deficiência física que não têm DRT. Como eu tentei contratar... Aí, para contratar, para fazer Galeria Olido e Centro Cultural, foi uma manobra jurídica, assim, para dar um nó de como, de fato, essas pessoas conseguem chegar nos centros culturais, nos teatros, no SESC, enfim, nesses polos de cultura e se mostrar profissionais sem que, de fato, tenha essas questões de DRT, de documentações que, às vezes, não necessariamente comprovam a profissionalidade daquela pessoa. Acho que ele está na frente. Só, Cássia, o Flusser é tchecoslovaco mesmo, tá? Mas a minha pergunta é de leigo, é uma pergunta objetiva para uma resposta objetiva. Qual é a diferença entre programar continuamente um espaço e programar uma mostra ou um festival? Qual é a diferença de critérios entre um jeito e outro? Né? Entre um espaço contínuo, como uma sala do SESC, a nossa sala aqui, Pascoal, ou fazer uma bienal, fazer uma mostra, ou fazer um festival. Qual é a diferença? Não, a diferença básica de fazer um evento concentrado no tempo, que é ou uma plataforma, ou uma bienal, ou um festival, e uma programação contínua, basicamente é de fidelização de plateia. Uma programação que é feita para ser uma bienal, ou um evento concentrado no tempo, onde convergem não só artistas, mas plateias, ela é mais fácil, entre aspas, de ser produzida, divulgada, e ela cria isso que o Jacques Lang falava, de uma eletricidade entre plateias, que eu não vou falar de público, e artistas, específica daquele momento. Então, ela tem dificuldades próprias, mas essas facilidades, programar constantemente ao longo do tempo, principalmente, por exemplo, nesse espaço aqui, que é múltiplo, é uma coisa muito mais complicada. Por quê? Porque você vai ter que colocar na lojinha, né, elementos diferentes, porque você não pode programar sempre a mesma companhia, nem sempre o mesmo tipo de dança, ao longo do tempo, e fazer com que as pessoas retornem para ver. Então, é uma dificuldade imensa. Isso é uma questão. A segunda questão, em relação a esses espaços que programam continuamente, é que muitos deles, Sadek, são espaços de intermitência de políticas. Eles fecham, eles reformam, eles mudam os programas. Então, quando você começa a fidelizar determinadas plateias para aquele espaço, existe uma mudança roda a mudança de gestão. Né? Existe uma mudança de gestão e roda. Então, você perde também esse esforço. Então,
eu estava conversando com a Mônica isso hoje. Então, existe um esforço acumulado entre muitos programadores de São Paulo e curadores que vão intermitentemente ocupando espaços diferenciados e a gente sempre tem uma questão de recomeçar. Então, o esforço para programar constantemente é um esforço imenso, muito maior do que o esforço de trabalhar as temporadas, né? E sempre levando em consideração que, apesar de iniciativas como a iniciativa constante do SESC, que é uma coisa um pouco à parte no panorama da cultura desse Estado e, portanto, desse país, e, portanto, do mundo, é uma coisa meio à parte, mais recentemente tem sido feito muito mais investimento na criação artística do que nas políticas de programação e curadoria. Então, tem muito mais dinheiro para criar do que dinheiro para difundir. Muito mais. Eu não estou querendo dizer que isso não é uma coisa boa. Eu acho que é ótimo, como bem disse o Juliano. Tem mais gente criando e se tentam estratégias diferentes para se apoiar a criação de diferentes modos. Então, tem o fomento, tem o PROAC, agora o fomento de dança está se especializando, vai ter mais tempo aqui na cidade de São Paulo. Tem um prêmio que a gente não citou, que é o Clausiana, que é o federal, tem os prêmios dos bancos, mas políticas de programação e grana para políticas de programação e investimento e esforços concentrados entre programadores, curadores e instituições para fazer disso uma coisa que se potencialize, nós não temos. E quando tem, são intermitentes, né? Então, estão sendo feitos esforços, mas é diferente. Uma coisa é você trabalhar centradamente aqui nesse teatro, outra coisa é trabalhar em rede. Né, dentro do estado de São Paulo ou dentro do grande cidade-estado que é São Paulo. Então, tem mais dinheiro para a criação hoje em dia, que é uma coisa que a gente lutou muito, os artistas vêm lutando muito por isso. Mas tem menos capital financeiro e capital cultural, não só financeiro, para se pensar políticas integradas de difusão e de formação de plateias. Porque a gente também não se engane. A gente, quando traz os meninos para verem dança, que foi o que aconteceu hoje, você não está formando plateias para a dança, você está formando gente melhor. Né? E plateias para outros tipos de... Até para o passinho. Para outros tipos de ações. Então, assim, também a gente não pode subir nessa coisa. Estamos formando plateias para a dança. Né? Nós estamos formando gente melhor. Né? Faz parte das intervenções da interterritorialidade entre educação e cultura. E talvez um dia poderá fazer parte da interterritorialidade da educação, cultura e saúde, porque acho muito saudável, né, no sentido. Então, eu acho que assim, o esforço de programar um espaço, SADEC, ininterruptamente, é gigantesco, perto do que é fazer uma mostra como essa, onde a gente congrega. Né? Assim como é gigantesco, por exemplo, na minha área mais específica, a universidade, o esforço de fazer pesquisa o ano inteiro. Nos congressos é mais fácil. Porque se recorta, se concentra e se junta. Bom, eu queria falar alguma coisa sobre a liberdade, né? Sobre essa questão da arte, da liberdade, da arte e dessa discussão, temos ou não temos que ter... uma profissão de curador, mas eu vou passar para os meus colegas e depois eu posso voltar aí. Tem mais uma pergunta, temos mais uns minutinhos. Pois você. Tá. Boa noite. Meu nome é Beto Simões, eu sou diretor de Cultura e Turismo de São João da Boa Vista. Eu acho que o papel do gestor e do curador, de uma certa forma, é o papel que nós, diretores de cultura, fazemos, cada um em sua cidade. É uma coisa complicada, eu concordo plenamente contigo, que essa abertura de curadoria para você escolher a programação cultural da sua cidade, que não é só um evento, é uma coisa generalizada, a gente padece muito. Graças a Deus, hoje em dia já existem os PROACs da vida, existem vários
caminhos que a gente está conseguindo. Mas aí a nossa curadoria, entre aspas, esbarra na curadoria de vocês, que é o caminho lógico. Então fica uma sucessão de escolhas. Como é que eu faço para escolher toda a programação cultural da minha cidade? Então eu sei os grandes eventos que acontecem em São Paulo, eu sei as grandes corporações que existem, eu entro em contato e não consigo data, é complicado. Porque eu tenho que atender a produção local, que já é uma coisa difícil, porque as cidades, de uma certa forma, elas não têm vários espaços. Na minha cidade, eu tenho um teatro municipal que completa esse ano 100 anos, e nesses 100 anos não se construiu outro teatro. Então, como é que eu posso fazer uma programação anual para um teatro e ainda tentar conseguir as programações que eu acho, dentro de uma curadoria particular, de certa forma, seria interessante para a minha cidade? E não sou só eu que passo isso. Eu tenho certeza que meus colegas aqui, eles passam pelo mesmo problema. E aí eu pergunto, como essas curadorias poderiam nos auxiliar de uma maneira maior? Eu tenho do SESC, por exemplo, eu tenho o Circuito Cultural de Artes do SESC, que é um sucesso fantástico. Cada vez que eles vão para São João, a cidade ferve. Eu tenho a Semana Guiomar Novaes, que já está na sua 38ª edição, e eu já não sei mais quem convidar. E a APA me auxilia ao extremo. A APA consegue os espetáculos para a gente. Mas, junto com isso, eu tenho todas as coisas que a vereança política vai colocando dentro do calendário cultural da cidade. Acredito que aconteça também isso nas outras cidades. Como eu posso lidar com isso? É uma pergunta que eu jogo e eu sei que é difícil. Eu acho praticamente impossível a gente conseguir suplantar tudo isso. Eu assisti o espetáculo de hoje, o espetáculo de dança, eu enlouquecia, eu quero levar o espetáculo para São João. Eu acho um espetáculo fantástico, é um espetáculo de dança para criança, um espetáculo infantil, onde você pode colocar o espetáculo, pai, pode vir trazer teu filho, porque você vai gostar do mesmo jeito que a criança vai. Isso eu acho maravilhoso. Mas eu não sei como lidar com as várias curadorias daqui de São Paulo. Bom, primeiro acho que a Ana quer ir, né, Ana? Na verdade, assim, esse ano eu fui em alguns festivais pelo Nordeste, assim, e eu me deparei também com algumas questões que eu acho que vai de encontro ao que você diz pra gente, assim, que é de fato como, e que vai de encontro também ao que a gente falou aqui, que a Cássia principalmente frisou, que para você ter uma curadoria, uma programação, você tem que dar um passo atrás, ver muitos espetáculos e ver também muito a reação tipo, do público, né, perante aquele espetáculo. Então, eu, de modo geral, sempre assisto espetáculo, eu vejo o espetáculo, mas também tento ficar atento a como que a plateia está reagindo a esse espetáculo, assim, para não que fique também só o meu olhar especializado sobre aquele espetáculo. E eu também vejo muito uma dificuldade de chegar à figura dos programadores, curadores, gestores, diretores de cultura, né? Eu não sei, para mim uma resposta que me veio enquanto você estava falando é criar-se um canais de comunicação para que, de repente, mais companhias de São Paulo, do interior, do litoral, possam, de fato, São João da Boa Vista, sua cidade? Possam chegar a São João da Boa... No Rio de Janeiro, para explicar por que um espetáculo está sendo pedido. Porque eu tenho que saber a visão da cidade. É complicado isso, o público que eu tenho na cidade. E esse público que eu tenho na cidade, ele nunca é compreendido pela curadoria das grandes cidades. Entendeu? Eu não sei dizer, eu não posso escolher simplesmente e tentar vender a minha ideia. A gente não está entendendo exatamente seu ponto. Não sei, posso estar enganada. Assim, quer dizer,
Primeiro que não existe essa coisa, a curadoria. É uma gente, não existe essa figura. Né? Então, tem pessoas que estão atrás dessa entidade. Né? Então, o primeiro passo é assim, quem está lá? Né? Porque quem está lá é que está pensando aquilo. Às vezes, de uma maneira que não tem esse passo atrás, às vezes de maneira voluntariosa, às vezes de maneira não democrática. Tem de tudo. E às vezes, no mesmo programador, acontece tudo isso. Eu posso chamar para mim essa questão. Algumas vezes eu programei porque eu quis, algumas vezes eu programei porque eu não gostava e achava que o público ia gostar. Então, tem um momento, l'état c'est moi, que eu mando aqui, vou fazer porque eu gosto, e tem um momento que não, vamos ver o que o outro gosta, vamos ver o que os artistas estão trazendo também. Então, eu acho que a mesma dificuldade em saber o que a plateia da sua cidade tem, é uma dificuldade que a gente tem também com a plateia de São Paulo, não é só a sua a dificuldade nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu acho que, assim, que eu aconselharia, o que eu faria se fosse ou programador de uma cidade do interior ou artista, é pesquisar o que é essa curadoria, como a gente pesquisa a vida do namorado quando a gente quer que aquele namorado case para a gente. Amorosamente, entendeu? Quem é essa pessoa? Então, quem é o Le Petit Roi Lion, que era o Guy Darmé, que era o curador da... Quem é esse cara, exatamente? Agora, que esse cara aprenda longe quem é a sua plateia, é muito difícil. Quem tem que saber quem sua plateia é você. Mas o grande problema é que nós temos os conselhos municipais de cultura que direcionam os pedidos culturais para o prefeito. Então, mas aí não é uma questão da localidade. Uma escolha nossa. Não, então são duas questões que você está falando. Então, tem os poderes constituídos locais que compartilham várias visões do que seja cultura. Elas se juntam no final, não é? Uhum. Porque o caminho, quer dizer, o denominador comum é um entre só. São Paulo e a sua cidade. O denominador comum é um só. Tenho que saber dosar. E é nessa altura que eu esbarro, às vezes. Eu não consigo chegar. Beto, assim, ouvindo você, a vontade que eu tenho é de falar, vamos conversar depois que eu tenho uma infinidade de projetos para te passar, e você pode ter uma infinidade de projetos da sua cidade para me passar também. Porque em realidade difícil vai ter os grupos de balé clássico. Exatamente, assim, porque não tem produção clássica, né, no estado. Pois é, então, porque assim, o que acontece? O que a Casa falou, assim, a gente tem muito mais verba para a criação do que para a difusão, ou seja, São Paulo, em breve, vai entrar num colapso, porque eu tenho 15 projetos por mês para apenas 4 pautas, ou seja, 11 pessoas ficam descontempladas, e são pessoas que estão com ânsia de circular. O que as pessoas mais querem é circular, fazer São Paulo, gente, interior... nós vamos ter que encerrar. Eu vou passar para ela, e a Ana faz a última pergunta, tá bom? Tá. Oi, boa tarde, eu sou a Gabriela, trabalho com produção cultural e também estou na área da dança há pouco tempo, né? Na verdade, o que eu vou perguntar não é muito novidade, mas mesmo assim eu queria jogar isso de uma forma rápida. Primeiro para o Juliano, em relação a isso que já foi um pouco abordado anteriormente, em relação à curadoria, as escolhas dos espetáculos de dança no SESC. Tem uma questão que é antiga, em geral, não só na parte de dança, em outras áreas também, a questão de falar da questão bolha do SESC, né? Você tem que entrar na bolha para poder conseguir, enfim, chegar conseguir um trabalho lá dentro, seja em dança, seja em música, seja o que for. A essa fala na área da produção cultural, tá? Em relação ao... Desculpa, Fernando e a Cássia, isso também não é uma novidade, é um problema também não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Mas como as pessoas que estão trabalhando com dança, início de carreira, conseguem se inserir no mercado, né, de forma... não consegue. Terminou, Gabriela? Acho que sim, calma aí. Não, na verdade, assim, porque assim... liberdade que ela já foi minha aluna. Terminou, não. Gabriela? Não, só um segundo, mais um segundinho. Um segundo.
Porque, assim, não é que tem um repertório de performances, por exemplo, tem um repertório de performances anteriores e tal, só que, como você disse, não tem DRT ainda e não consegue trabalho também por causa disso. Mas também é muito mais além disso também. Então, não tem muitos trabalhos que ficaram... Não tem um clipping bacana ainda para mostrar. Enfim, não tem aquele portfólio que você fala, vai ter formação de público, com certeza, ou... Enfim. Eu vou tomar a liberdade de fazer Posso? Juliano, posso? Porque tem a bolha, né? A bolha assassina. Fiquei com um pouco de medo dessa história da bolha. Bom, tem a questão assim, começar pelo final, né, Gabriela? Quem está em início de carreira, eu não sei exatamente o que significa início de carreira. É sair da universidade, é com 3 obras, é com uma obra. Mas o que se chama de mercado, que é uma coisa grande e que é composta de vários elementos, é muito complicado de entrar no começo da carreira. Você vai ter que furar, permanecer, persistir, chamar atenção, estudar amorosamente as instituições e as pessoas que estão dentro das instituições. Para qualquer profissão é isso. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso é em direito, em medicina, é que tem menos, e são menos explicitadas. Mas a receita é a mesma. Então, não dá. Entrar no mercado saindo da universidade é uma coisa que não... é falso silogismo. Não vai rolar, espera aí. Então, existem formas de fazer isso. E existem estudos, e existe persistência. Então, é uma articulação de talento, vocação e oportunidade, que são as 3 coisas que eu trabalho. Então, tem talento, que é uma coisa quase um anátema. Você falar que tem gente mais talentosa, mas tem. Tem gente que, por questões biológicas, culturais, de oportunidade, estabelece em determinado momento estados de maior talento que outros. E isso sobressai. E, às vezes, até não é um talento de estudar amorosamente as curadorias, mas é talento. Oportunidade, que quem dá aqui são né, nesse sentido de estar à amostra, é a bolha SESC, a bolha Secretaria, etc. E vocação. Vocação é teimosia. Então, é isso. É vocação, talento e oportunidade. São a articulação. Tem muita gente muito talentosa que não tem vocação para aquilo e não consegue furar. E é difícil, porque as oportunidades também são compostas de talento, etc. Então, isso vai se replicando, é muito complicado. Tem essa questão que eu acho que é uma coisa do que você perguntou, que dirigiu mais a mim, depois o Juliano vai falar da bolha. E tem uma questão que, quando eu falei assim, temos que criar oportunidades para estar juntos, a plataforma é uma oportunidade para estar junto. Inclusive, ela foi pensada, quando eu era consultora do teatro de dança, para que os produtores estivessem junto dos artistas. E que isso agora, graças a Deus, aumentou e medrou, e são várias artes, e que, enfim, que não é só os artistas, é plateia, programadores e artistas, que é o tripé onde a gente constrói isso. Só isso bastará? Não bastará. A gente tem que criar outros tipos de estratégia, aí falando com o moço de São João da Boa Vista e os outros colegas que estão aqui, inclusive os do Teatro Sérgio Cardoso, para optimizar isso. É muito difícil, porque quem está cuidando do seu galinheiro muito bem, às vezes não tem tempo para visitar o galinheiro do vizinho, não é verdade? Então, o esforço despendido para construir núcleo não é o mesmo esforço despendido para construir rede. É uma especialidade construir rede. E é uma especialidade construir núcleo. E muitas vezes a gente tem que trabalhar nas várias vertentes e não dá tempo. Né? Depois, sobre a liberdade, eu falo outro momento, porque liberdade é outra palestra. Só vou dizer uma coisa, liberdade não é uma calça velha azul e desbotada. Que era uma propaganda da US Top, que muita gente não era nascida. Então, a gente usa a liberdade sem pensar que ela também é um construto burguês que nasce junto com a ciência no século XIX. Quem é realmente livre? A arte é realmente o momento da realidade ou ela se constrói também a partir das contrariedades? São questões filosóficas para a gente debater. Eu tenho um artigo sobre isso que eu começo assim, liberdade não é uma calça velha azul e desbotada. Não. Antes do... eu respondi para você isso mesmo, por isso que você está respondendo. Mas ele falou em liberdade também.
A gente pode continuar aqui conversando. Vou só pedir para o... Desculpa, Ana, mas vou pedir para o Juliano encerrar, terminar e a gente encerra. Serei breve. Tá. Gabriela, bolha, enfim, tem vários nomes para isso. O fato é que tem algumas coisas a se considerar. Uma é a limitação de espaço. O SESC não tem espaço para receber todo mundo e, honestamente, nem acho que seja a missão do SESC receber todo mundo. Né? Outra coisa, a programação do SESC passa por um olhar dos programadores, é um olhar muito cuidadoso. Enfim, às vezes nós fazemos apostas, arriscamos, mas às vezes nossas escolhas elas podem ser um pouco mais conservadoras no sentido de que eu prefiro trabalhar com uma companhia que eu sei o que eu posso esperar, né? O que não quer dizer, veja, volto a dizer, não quer dizer que não tem esses momentos de abrir para o risco, né? Agora, isso nem sempre acontece. O que eu posso dizer é que uma sugestão que eu posso te dar é, convide os programadores do SESC para ver você onde você for se apresentar. Porque, evidentemente, que a sua produção artística não depende de um espaço só, né? Se ela depender, uau, que tristeza. Então, convide para essas pessoas verem o que você está fazendo em qualquer outro lugar, né? As pessoas elas precisam conhecer para legitimar o seu trabalho no espaço onde elas estão. Porque também o papel dessa pessoa que está ali fazendo a programação ou a curadoria é um papel muito delicado. Quando eu levo para o meu espaço, eu estou legitimando aquilo, estou dando uma chancela àquilo. Então, eu tenho que ser muito cuidadoso. Eu entendo o receio, mas a gente tem momento para se arriscar, né? Mas era isso que eu tinha para dizer. Tá. Obrigada, Fernando. Obrigada, Cássia. Podemos continuar conversando. Tá? Em seguida. Obrigada, gente. Mônica, obrigada. muito obrigado.